Na aula de hoje, falarei de produtos notáveis e fatoração e explicarei como resolver cada exercício da semana 1 da apostila 2 do Governo de Minas Gerais. Produtos notáveis são expressões algébricas utilizadas em cálculos matemáticos como equações do primeiro grau, equações do segundo grau, cálculo de área e volume de figuras geométricas, entre outros. O primeiro produto notável que eu vou falar aqui é o quadrado da soma de dois termos. Nós representamos dessa maneira. Nós vamos chamar os termos de A e B, e nós temos aí o quadrado da soma de dois termos. Como que a gente desenvolve esse produto notável? Eu posso pensar em A mais B ao quadrado como sendo A mais B vezes A mais B. Eu posso aplicar aqui a propriedade distributiva, ou seja, eu posso pegar cada termo do primeiro parêntese, multiplicar cada termo do segundo parêntese. Como que fica, então? A vezes A ao quadrado. A vezes B, AB. B vezes A, AB. B vezes B, B ao quadrado. Podemos melhorar essa expressão algébrica. Nós temos aqui dois termos que são semelhantes numa soma. Então, como que vai ficar essa expressão? A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Então, nós temos que o quadrado da soma de dois termos pode ser escrito dessa maneira. Quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo termo. Então, isso daqui é uma regra. Sabendo essa regra, nós não precisamos aplicar a propriedade distributiva toda vez que deparar aí com esse produto notável. Então, guardem bem essa regrinha. Quadrado da soma de dois termos. Que regra eu vou utilizar? Quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Nós representamos dessa forma. Segue aqui um exemplo. Eu quero calcular x mais 3 ao quadrado. Ao invés de aplicar a propriedade distributiva, eu vou aplicar a regra. Então, vamos lá. Quadrado do primeiro termo. Quem que é o primeiro termo? O x. Então, fica x ao quadrado. Mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. O primeiro termo é x, o segundo termo é 3. Então, eu faço 2 vezes x vezes 3. Tá aqui. Mais o quadrado do segundo termo. O segundo termo é o 3, então eu faço 3 ao quadrado. Finalizando aqui, nós temos x ao quadrado mais 2 vezes x, 2x. 2x vezes 3, 6x. Mais 3 ao quadrado, que corresponde a 9. Então, x mais 3 ao quadrado equivale a x ao quadrado mais 6x mais 9. O segundo produto notável que nós temos é o quadrado da diferença de dois termos. Vai proceder da mesma forma do quadrado da soma de dois termos. Então, nós vamos representar os termos por A e B. Nós temos agora a diferença, o quadrado da diferença de dois termos. Eu posso pensar como sendo A menos B vezes A menos B. Aplicando a propriedade distributiva, ou seja, multiplicando cada termo do primeiro parêntese com cada termo do segundo parêntese, nós temos essa expressão. Então, A vezes A ao quadrado. A vezes menos B, menos AB. Menos B vezes A, menos AB. Menos B vezes menos B, olha o joguinho de sinal. Menos com menos, mais. Mais B ao quadrado. Melhorando essa expressão, nós temos A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Então, o que é o quadrado da diferença de dois termos? Nós chegamos nesse resultado. Quadrado do primeiro termo menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo termo. Então, essa daqui é a regra que nós temos para calcular o quadrado da diferença de dois termos. Ao invés de ficar aplicando a propriedade distributiva, eu posso usar a regra diretamente. Nós temos aqui um outro exemplo. Eu quero calcular x menos 2 ao quadrado. Vamos usar a regra. O que diz a regra? Quadrado do primeiro termo. O primeiro termo aqui é o x, então fica x ao quadrado.
menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Então, menos 2 vezes x vezes 2, mais o quadrado do segundo termo, mais, segundo termo aqui é o 2, mais 2 ao quadrado. Melhorando essa expressão, nós temos x ao quadrado menos 2 vezes x, 2x. 2x vezes 2, 4x. Então, ficou aí x ao quadrado menos 4x mais 2 ao quadrado, que é 4. Então, x menos 2 ao quadrado equivale a x ao quadrado menos 4x mais 4. O terceiro produto notável que nós temos é o cubo da soma de dois termos. Então, vou representar os termos por A e B. Então, eu tenho aqui o cubo da soma de dois termos. Como que eu posso abrir isso aqui? Eu posso abrir como sendo A mais B vezes A mais B vezes A mais B. Essa parte aqui nós já aprendemos a calcular, né? Usando o quadrado da soma de dois termos. Então, esses dois parênteses multiplicados aqui, eles correspondem a quê? A mais B ao quadrado, que abrindo é quem? A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Então, a gente vai resolver essa parte aqui. O que é A mais B ao cubo? É A mais B vezes A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Então, eu vou aplicar a propriedade distributiva. Vou multiplicar cada termo do primeiro parêntese com cada termo do segundo. A vezes A ao quadrado, A ao cubo. A vezes 2AB, 2A ao quadrado B. A vezes B ao quadrado, AB ao quadrado. Mais B vezes A ao quadrado B. B vezes 2AB, 2AB ao quadrado. E B vezes B ao quadrado, B ao cubo. Podemos melhorar essa expressão, podemos juntar o que é semelhante. Então, eu tenho aqui 2A ao quadrado B, eu posso somar com A ao quadrado B. AB ao quadrado, eu posso somar com 2AB ao quadrado. Então, melhorando essa expressão, nós temos A ao cubo mais 3A ao quadrado B mais 3AB ao quadrado mais B ao cubo. O que está sendo feito, então, aí, para calcular A mais B ao cubo? Eu peguei o primeiro termo, elevei ao cubo, somei com 3 vezes o primeiro termo ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo ao quadrado, mais o cubo do segundo termo. Então, esse resultado que eu obtenho aqui é uma regra que existe para calcular esse produto notável. Ao invés de eu aplicar a propriedade distributiva, eu posso usar a regra diretamente. Então, a regra diz o seguinte: cubo do primeiro termo mais 3 vezes o primeiro termo ao quadrado vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo ao quadrado, mais o cubo do segundo termo. Então, nós temos aqui o desenvolvimento desse produto notável a partir da regra. Segue aqui um exemplo. Eu quero calcular x mais 3 ao cubo. Vamos aplicar a regra. Então, vamos lá. Cubo do primeiro termo. Quem que é o primeiro termo? O x. X ao cubo. Mais 3 vezes o primeiro termo ao quadrado vezes o segundo termo. Então, eu faço 3 vezes x ao quadrado vezes 3. Mais 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo ao quadrado. 3 vezes x vezes 3 ao quadrado, mais o cubo do segundo termo, mais 3 ao cubo. O que acontece aqui? Os expoentes do primeiro termo, eles vão decrescer. Então, eu comecei aqui com 3, depois eu tenho 2, 1, depois eu tenho 0. E os expoentes do segundo termo, eles vão aumentar. Então, aqui eu não aparece expoente para o segundo termo. É como se eu tivesse aqui 3 elevado a 0. Aqui já é 1, aqui é 2 e aqui é 3. Então, guardem bem isso. Os expoentes do primeiro termo vão decrescer, os expoentes do segundo termo vão crescer. Resolvendo aqui, nós temos x ao cubo mais 3 vezes x ao quadrado, 3x ao quadrado. 3x ao quadrado vezes 3, 9x ao quadrado. Mais 3 vezes x, 3x. 3x vezes 9, 27x.
mais 3 ao cubo, 27. Então, está resolvido aí o produto notável. Cubo da diferença de dois termos vai seguir a mesma ideia do cubo da soma de dois termos. Então, nós temos aqui os termos A e B, né, e o cubo da diferença deles. A gente vai abrir, primeiramente, aí, usando a propriedade distributiva, e depois a gente consegue chegar aí nesse resultado, que é o que diz a regra. Cubo do primeiro termo menos 3 vezes o primeiro termo ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo ao quadrado, menos o segundo termo ao cubo. Cuidado com os sinais. Então, quando eu tenho o cubo da diferença, os sinais vão oscilar no final. Então, eu vou ter lá mais menos, mais menos. Eu tenho aqui um exemplo para poder calcular x menos 2 ao cubo. Vamos aplicar a regra. O que diz a regra? Cubo do primeiro termo. O primeiro termo é o x, então x ao cubo. Menos 3 vezes o primeiro termo ao quadrado vezes o segundo termo. Então, 3 vezes x ao quadrado vezes 2, está aqui. Mais 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo ao quadrado. 3 vezes o primeiro termo, 3 vezes x, vezes o segundo termo, que é o 2, elevado ao quadrado. Está aqui. Menos o cubo do segundo termo. O segundo termo é o 2, então menos 2 ao cubo. Finalizando aqui, a gente tem x ao cubo menos 3 vezes x ao quadrado, tem 3x ao quadrado, vezes 2, então menos 6x ao quadrado. Mais 3 vezes x, 3x. 3x vezes 4, 12x. Menos 2 ao cubo, que é 8. Então, x menos 2 ao cubo é o mesmo que x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 12x menos 8. Seguem aqui as atividades. A primeira atividade pede para analisar as questões abaixo e fazer o que se pede. Então, aqui na letra A, considere para A e B os valores atribuídos nas duas primeiras colunas e complete a tabela a seguir. Então, eu resolvi aqui a primeira linha da tabela e deixei a segunda linha de exercício. Então, nós temos aqui os valores de A e B, nós temos aqui os produtos notáveis. Quadrado da soma, o desenvolvimento dele. Nós temos aqui a soma de dois quadrados, quadrado da diferença, o desenvolvimento dele e a diferença de dois quadrados. Então, nós vamos substituir A e B em cada produto notável e achar o resultado. Então, o A é 3, o B é 2. Então, aqui fica 3 mais 2 ao quadrado. 3 mais 2 é 5. 5 ao quadrado é o mesmo que 5 vezes 5 e dá 25. Depois, A ao quadrado mais B ao quadrado. O A é 3, o B é 2. 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, dá 9. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, dá 4. 9 mais 4, 13. Depois eu tenho aqui o desenvolvimento desse produto notável. Pela explicação anterior, eu já sei que A mais B ao quadrado corresponde a A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Então, eu não preciso resolver aqui. Eu resolvi, mas não precisa. Eu sei que o resultado aqui vai ser 25, porque são expressões iguais. Depois eu tenho A menos B ao quadrado. O A é 3, o B é 2. 3 menos 2 ao quadrado. 3 menos 2, 1. 1 ao quadrado é o mesmo que 1 vezes 1 e dá 1. A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, vai ficar como? 3 ao quadrado menos 2 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Menos 2 ao quadrado, 4. 9 menos 4, 5. Aqui nós temos o desenvolvimento do quadrado da diferença de dois termos. Eu sei que eles são iguais. Então, nem precisaria resolver. Vai dar 1 também. Fica de exercício aí vocês resolverem a segunda linha da tabela. Aí segue uma reflexão. Agora reflita e responda. A expressão A mais B ao quadrado é sempre igual à expressão A ao quadrado mais B ao quadrado?
o ideal é vocês resolverem a segunda linha aí da tabela. Mas, pela montagem que nós temos aqui, já dá para vocês responderem. E a expressão a menos b ao quadrado é sempre igual à expressão a ao quadrado menos b ao quadrado? Também. É ideal vocês resolverem a segunda linha, mas olhando aqui pelos resultados, já tem como responder. Justifique suas respostas. Na letra B, nós temos aí, para considerar para x e y os valores atribuídos nas duas primeiras colunas e completar a tabela a seguir. Então, nós temos aqui na tabela os valores de x e y, nós temos aqui o cubo da soma de dois termos, a soma de dois cubos, o cubo da diferença de dois termos e a diferença de dois cubos. Então, a ideia é bem parecida com a ideia da letra A. Basta substituir os valores de x e y em cada produto notável e achar os resultados. Então, aqui, o x é 2 e o y é menos 4. Eu vou substituir nesse produto notável, que manda fazer x mais y ao cubo. Então, o x é 2, mais o y é menos 4. Olha o joguinho de sinal. Mais com menos, menos. Então, eu tenho aqui 2 menos 4 ao cubo. 2 menos 4 dá menos 2. Menos 2 ao cubo. Olha, potência cuja base é negativa e o expoente é ímpar. O resultado vai ser negativo. 2 ao cubo é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 2. Dá menos 8. Depois, x ao cubo mais y ao cubo. O x é 2, o y é menos 4. 2 ao cubo, 8. Mais menos 4 ao cubo dá menos 64. Mais com menos dá menos. 8 menos 64, menos 56. X menos y ao cubo. O x é 2, o y é menos 4. Eu tenho aqui, então, 2 menos 4. Olha o jogo de sinal. Menos com menos dá mais. Então, na verdade, eu tenho 2 mais 4 ao cubo. 2 mais 4, 6. 6 ao cubo, 6 vezes 6 vezes 6, dá 216. Depois, x ao cubo menos y ao cubo. O x é 2. 2 ao cubo. Menos. O y é menos 4. Menos 4 ao cubo. 2 ao cubo, 8. Menos. Menos 4 ao cubo dá menos 64. Menos com menos dá mais. 8 mais 64, 72. Fica de tarefa aí para vocês resolverem a segunda linha da tabela. Agora, reflita e responda. A expressão x mais y ao cubo é sempre igual à expressão x ao cubo mais y ao cubo? E a expressão x menos y ao cubo é sempre igual à expressão x ao cubo menos y ao cubo? Justifique suas respostas. Então, o ideal é que vocês façam aí a segunda linha, mas olhando aqui pelo que eu já resolvi, dá para vocês responderem aí. O segundo exercício pede para calcular o quadrado e o cubo de um binômio. A letra A é bem simplesinha, né? Basta vocês somarem esses dois valores, depois resolver a potência. Na letra B, nós já temos aqui o quadrado da diferença de dois termos. Então, a gente vai aplicar a regrinha, que diz o seguinte: quadrado do primeiro termo. Então, 2 ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 2 vezes y, mais o quadrado do segundo termo, y ao quadrado. Então, tá montado aqui, basta vocês finalizarem. Na letra C, nós temos aí o cubo da soma de dois termos. Também vamos usar a regrinha. O que diz a regrinha? Cubo do primeiro termo. Então, eu vou fazer 3x ao cubo, mais 3 vezes o primeiro termo ao quadrado, vezes o segundo termo. Então, 3 vezes 3x ao quadrado vezes 2y ao quadrado. Mais 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo ao quadrado. Então, vai ficar 3 vezes 3x vezes 2y ao quadrado, mais o cubo do segundo termo, mais 2y ao cubo. Então, tá montado aqui, basta vocês finalizarem agora. Resolvam as multiplicações, resolvam as potências e finalizem. Na letra D, nós temos o cubo da soma de dois termos também. Vai seguir a ideia da letra C.
Na número 3, pede para completar os espaços. Então, eu tenho aqui o quadrado da soma de dois termos. E eu tenho aqui parte do desenvolvimento dele. Então, eu tenho aqui a ao quadrado. Da onde que surgiu esse a ao quadrado? Qual que é a regrinha do quadrado da soma? Quadrado do primeiro termo. Então, se deu a ao quadrado, quer dizer que o primeiro termo vale a. Mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. 2 vezes a vezes 3, dá o 6a. Mais o quadrado do segundo termo. Qual que é o segundo termo? 3. Então, vai ficar 3 ao quadrado. Então, é só completar os espaços de acordo com as regrinhas. Na letra B, a gente tem aqui o cubo da soma de dois termos. O que que diz a regrinha? Cubo do primeiro termo. Então, eu vou fazer 2a ao cubo. Vai resultar em 8a ao cubo. Mais 3 vezes o primeiro termo ao quadrado vezes o segundo. Mais 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo ao quadrado. Mais o segundo termo ao cubo. Então, para resultar em 27b ao cubo, qual o valor que tem que vir aqui? Qual o número que eu elevo ao cubo que dá 27b ao cubo? Então, respondam aí. Na letra C, a gente tem aqui o quadrado da diferença de dois termos. Qual que é a regrinha? Quadrado do primeiro termo. Então, 3a ao quadrado elevado a 2. Vocês resolvendo aí, chega no primeiro termo que está faltando. Depois, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Já está aqui o resultado. Mais o quadrado do segundo termo. Então, basta levar aí o primeiro termo ao quadrado para chegar aqui no primeiro espaço e o segundo termo ao quadrado para chegar aqui no segundo espaço. Questão 4. Sabemos que a mais b ao quadrado é igual a menos a menos b ao quadrado. Então, isso aqui é uma afirmação do exercício, a gente vai precisar dela. É correto afirmar que a mais b ao cubo é igual a menos a menos b ao cubo? Por quê? Então, pensem comigo. Eu posso escrever a mais b ao cubo como sendo a mais b vezes a mais b ao quadrado. Se eu aplicar aqui propriedade de multiplicação de potência de mesma base, eu retorno aqui no a mais b ao cubo. Eu posso pensar também no menos a menos b ao cubo como sendo menos a menos b vezes menos a menos b ao quadrado. No enunciado, nós temos que a mais b ao quadrado é igual a menos a menos b ao quadrado. Voltando aqui na situação inicial. Então, aqui, para a mais b ao cubo, onde tem a mais b ao quadrado, eu posso substituir por menos a menos b ao quadrado. Por quê? A mais b ao quadrado não é igual a menos a menos b ao quadrado? É. Então, eu posso substituir a mais b ao quadrado por menos a menos b ao quadrado. Menos a menos b ao cubo, eu vou manter do jeito que eu escrevi aqui em cima. Então, olhando para essas duas expressões, a gente pode falar que a mais b ao cubo é igual a menos a menos b ao cubo? Não, são diferentes. Por quê? Aqui em cima aparece o a mais b multiplicando menos a menos b ao quadrado. Embaixo aparece menos a menos b multiplicando menos a menos b ao quadrado. Então, são diferentes, porque esses dois termos aqui, eles são diferentes. Questão 5. Sem usar uma calculadora, utilize as fórmulas do quadrado do binômio e do cubo do binômio para obter os valores das seguintes potências. Então, eu tenho aqui 49 ao quadrado, equivale a 49 vezes 49. 995 ao quadrado, equivale a 995 vezes 995. Então, eu só abri aqui a potência, né? Vocês deverão multiplicar aí sem usar a calculadora para chegar no resultado. Questão 6. Aplicando os produtos notáveis, desenvolva ou reduza as seguintes expressões algébricas. Então, aqui na letra A, a gente tem aqui o quadrado da diferença de dois termos mais o cubo da soma de dois termos. Primeiramente, eu vou abrir cada produto notável de acordo com a regra. Qual que é a regra do quadrado da diferença? Quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo termo,
tá aqui. Mais. Agora eu vou fazer o cubo da soma. Cubo do primeiro termo, mais 3 vezes o primeiro termo ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo termo. Então, eu abri cada produto notável, eu vou resolver essas multiplicações, eu vou resolver cada um, e depois eu vou somar o que é semelhante. Então, resolvendo aqui, nós chegamos nesse resultado, x ao cubo, mais 10x ao quadrado, mais 21x, mais 36. A ideia para as letras B, C e D é a mesma, resolver cada produto notável. Depois, vocês vão juntar esses produtos notáveis, juntando o que é semelhante, certo? Questão 7. Calcule a área de um quadrado cujo lado mede 3x mais 2y, usando o produto notável a mais b ao quadrado. Então, lá na atividade tem um quadrado cujo lado mede 3x mais 2y. Como que é calculada a área de um quadrado? Lado ao quadrado. Então, o lado mede 3x mais 2y. Então, eu faço 3x mais 2y ao quadrado. Basta aplicar a regrinha do quadrado da soma de dois termos. Quadrado do primeiro, então 3x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 3x vezes 2y, mais o quadrado do segundo, 2y ao quadrado. Então, basta vocês desenvolverem aí usando a regra. Finalizem aí para mim, fazendo favor. Letra B. Calcule o volume de um cubo cuja aresta mede 2A mais 2B, utilizando o produto notável. Então, a aresta é como se fosse o lado aí do quadrado, né, que compõe o cubo. Então, como que é calculado o volume do cubo? Aresta ao cubo. A aresta mede 2A mais 2B. Então, eu vou fazer 2A mais 2B ao cubo. Qual é o produto notável que nós temos aqui? Cubo da soma de dois termos. Basta aplicar a regrinha. Cubo do primeiro termo, mais 3 vezes o primeiro termo ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo termo. Tá aí. Vocês deverão finalizar para mim. Questão 8. Calcule o valor de A mais B, sabendo que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 58 e A vezes B é igual a 21. Então, aqui a gente vai partir dessa multiplicação. Quais são os possíveis valores de A e B em que multiplicados dá 21. Nós podemos ter A valendo 1 e B 21, ou A valendo 21 e B 1. Quando eu faço a multiplicação desses dois valores, eu chego no resultado. Podemos ter também A igual a 3 e B igual a 7, ou A igual a 7 e B igual a 3. Multiplicando esses dois valores também dá 21. Como que nós vamos descobrir o valor de A e B? Então, nós vamos testar aí qual dessas opções satisfaz a primeira equação. Qual o valor de A, qual o valor de B, que se eu aplicar aqui na primeira equação, vai dar 58. Eu achando qual que é essa opção, eu encontro aí o valor de A, de B, e encontro a soma. Vamos falar agora de fatoração. Fatoração é uma técnica que consiste em transformar soma ou subtração de expressões algébricas em produto. A fatoração pode ser útil para a simplificação de sentenças matemáticas. Então, o primeiro caso que nós temos aí é a diferença de dois quadrados. Eu represento dessa forma, A ao quadrado menos B ao quadrado. A gente consegue abrir essa diferença no produto da soma pela diferença de dois termos. Então, A ao quadrado menos B ao quadrado equivale a fazer A mais B vezes A menos B. Então, dessa forma, é obtida a diferença de dois quadrados, fazendo o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, eu tenho aqui um exemplo. Eu tenho aqui x mais 2 vezes x menos 2. Eu vou fazer a propriedade distributiva aqui, ou seja, multiplicar cada termo do primeiro parênteses com cada termo do segundo. Quando eu faço isso, o que acontece? X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 2, menos 4. O que acontece aqui? Eu tenho menos 2x mais 2x.
valores iguais com sinais opostos se anulam. Então, o que sobra da expressão? x² menos 4. Eu posso reescrever como sendo x² menos 2². Então, eu tenho aqui a diferença de 2 quadrados. A partir do produto da soma pela diferença de dois termos, a gente obtém aí a diferença de 2 quadrados. Podemos ter também diferença de 2 cubos. Eu represento dessa forma: a ao cubo menos b ao cubo. Como que a gente abre essa expressão? Eu posso usar aí o produto de a menos b por a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Lembrando aí que esse a e esse b ele tem que ser o mesmo para o binômio e para o trinômio. Então, nós temos aqui um exemplo. Eu tenho aqui x menos 2 vezes x ao quadrado mais 2x mais 2 ao quadrado. Então, a gente vai fazer aí a propriedade distributiva. X vezes x ao quadrado, x ao cubo. X vezes 2x mais 2x ao quadrado. X ao quadrado. Peraí, pulei, né? X vezes 2 ao quadrado, 4x. Menos 2 vezes x ao quadrado, menos 2x ao quadrado. Menos 2 vezes 2x, menos 4x. E menos 2 vezes 4, menos 8. Então, nós temos aqui mais 2x ao quadrado, menos 2x ao quadrado. Vai dar zero. 4x menos 4x também dá zero. O que sobrou da expressão? X ao cubo menos 8. Eu posso escrever essa expressão como sendo x ao cubo menos 2 ao cubo. Viu, turma? Que é menos. Desculpa aí o erro. Então, o que acontece? O que eu posso falar aí dessa parte? Então, se você observou aí produto da soma pela diferença de dois termos, você não precisa nem fazer a multiplicação, nem aplicar a propriedade distributiva. Já pode aplicar a regrinha direto. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Se você observou lá, tem um parêntese com um binômio, multiplicando um parêntese com um trinômio, onde o primeiro termo do trinômio é o quadrado do primeiro termo do binômio, o terceiro termo é o quadrado do segundo termo do binômio. Você observou isso, você já pode aplicar a regrinha direto. Fazer aí o cubo do primeiro menos o cubo do segundo. Então, nós temos aqui as atividades. Identifique assinalando o tipo de fatoração que se aplica a cada um dos binômios a seguir. Então, eu tenho aqui 8p ao cubo mais q ao cubo. Eu posso pensar nessa expressão como sendo 2p elevado a 3 mais q elevado a 3. O que seria isso? Uma soma de cubos. Eu tenho aqui x elevado a 4 menos y elevado a 4. Eu posso pensar nessa expressão como sendo x ao quadrado menos y ao quadrado. O que eu tenho aqui, então? Diferença de 2 quadrados. Tá aqui. 125r elevado a 9 menos 1. Eu posso pensar aqui como sendo 5r elevado a 3 menos 1 elevado a 3. O que eu tenho aqui? Diferença de cubos. Tá aqui. E para finalizar aí, nós temos a questão 2. Dada a fatoração, determine o binômio que o gerou. Aqui a gente pode usar a regrinha direto, ou então a gente pode abrir essa fatoração, né? Então, eu posso multiplicar cada termo do primeiro parêntese com cada termo do segundo parêntese e depois juntar aí para ver o resultado. Então, aqui eu fiz detalhado, mas os próximos vocês podem fazer direto. Então, eu tenho aqui 3m e 9m ao quadrado. 3m vezes 9m ao quadrado deu aí 27m ao cubo. 3m vezes 30mn deu 90m ao quadrado n. 3m vezes 100n ao quadrado deu 300n ao quadrado. Menos 10n vezes 9m ao quadrado, menos 90m ao quadrado n. Menos 10n vezes 30mn, menos 300mn ao quadrado. E menos 10n vezes 100n ao quadrado, menos 1000n ao cubo. Então, o que eu observo? Aqui no meio, eu tenho valores iguais com sinais opostos. Eu posso cortar.
Então, eu tenho aqui mais 90 com menos 90, vai dar zero. Mais 300 com menos 300 também dá zero. O que sobrou da expressão? 27m ao cubo menos 1000n ao cubo. Mas o que é isso? Eu posso escrever isso aqui como sendo 3m ao cubo menos 10n ao cubo. Então, eu tenho aqui uma diferença de cubos. Você observou aí. Você tem aí dois parênteses multiplicando. No primeiro é um binômio, ou seja, contém dois termos. No segundo é um trinômio, contém três termos. Você observou que o primeiro termo do trinômio é o quadrado do primeiro termo do binômio. O último termo do trinômio é o quadrado do segundo termo do binômio. E aqui no meio é a multiplicação do primeiro termo com o segundo termo do binômio. Se você observou isso, você já pode fazer direto. Como que vai ficar a expressão? O primeiro termo aí do binômio ao cubo, menos o segundo termo do binômio ao cubo. Então, na letra C, D e E, você já pode aplicar essa regrinha direto, né? Observou aí essas características que eu falei? Não precisa abrir usando a propriedade distributiva, você já pode aplicar a regrinha direto. Cubo do primeiro termo do binômio menos cubo do segundo termo do binômio. Na letra B, a gente tem aqui um produto da soma pela diferença. Também dá para usar a regrinha direta. Eu só vou desenvolver aqui para vocês observarem que chegamos à resposta. Então, eu faço aqui 9x vezes 9x, 81x ao quadrado. 9x vezes menos 8, menos 72x. 8 vezes 9x, 72x. 8 vezes menos 8, menos 64. Aqui, menos 72 com mais 72, eu posso cortar, né? Vai dar zero. Sobrou 81x ao quadrado, menos 64. Eu posso reescrever isso aqui como sendo 9x ao quadrado, menos 8 ao quadrado. Eu tenho aqui a diferença de 2 quadrados. Então, não precisa aplicar a propriedade distributiva. Eu apliquei aqui só para reforçar que a gente consegue chegar no resultado. Mas você observou aí o produto da soma pela diferença de dois termos, onde esses termos são os mesmos, a gente já pode fazer direto. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Então, aqui na letra F, vocês já podem usar essa ideia. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha esclarecido aí as dúvidas de vocês, certo? Boa semana. Fiquem com Deus.